Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bom, queridos irmãos, nós estamos hoje reunidos aqui, quarto domingo da Quaresma, para continuar essa nossa série de conferências a respeito da questão do Concílio Vaticano II, sob o título de Quaresma e os Sofrimentos da Igreja. Hoje é a quarta conferência, terminando essa série de explicações com o tema da destruição da liturgia. Então, antes de nós entrarmos propriamente nesse tema, nós vamos fazendo aqui uma recapitulação de todas as passagens da Escritura e de todas as citações do concílio que nos fazem chegar à conclusão de que o concílio tem necessariamente uma índole revolucionária e que deu origem a um movimento, podemos dizer assim, que tende a transformar a Igreja Católica numa igreja nos moldes da Revolução. Por que eu digo que tende a transformar? Porque é um movimento, é algo que acontece no decorrer de um período. Então nós estamos há 50 anos já de toda essa transformação, mas nós não podemos dizer que a igreja foi totalmente destruída ou foi totalmente contaminada por essa revolução. Senão nós vamos admitir que a palavra de Nosso Senhor, do Evangelho, que diz que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, ou seja, que esta promessa de Nosso Senhor não estaria sendo cumprida. É claro que muitas pessoas podem nos criticar e dizer o seguinte: olha, vocês são rebeldes ao Papa, vocês são pessoas que não entendem ou pessoas que não compreendem o concílio, porque o concílio ele pode ter uma interpretação errada, mas ele é bom em si mesmo, ou então vocês são cismáticos, querem simplesmente conservar certos valores ou certas tradições humanas, se esquecendo de que a igreja é sempre viva, que a igreja sempre evolui, que a igreja tem toda a sua capacidade de autorregeneração. Então existem muitos argumentos como esse. E é por isso que nós estamos fazendo essas conferências, porque o objetivo é esclarecer o tema de uma forma simples e direta. De tal forma que as pessoas cheguem a conclusões, mesmo que elas não sejam grandes entendidos no assunto. Então eu não preciso aqui expor todos os documentos do Concílio Vaticano II, 1000 e tantas páginas. E se alguém me dissesse, olha, você já leu todos os documentos do Vaticano II para você poder falar alguma coisa, para você falar mal dos papas ou dos bispos que o aprovaram, ou daqueles bispos que hoje em dia defendem essa renovação da igreja, eu diria o seguinte: eu tive a oportunidade de ler todos esses documentos, até porque eu, durante o período da minha formação, então eles me fizeram engolir cada página, cada letra, cada frase do Concílio Vaticano II sob as suas várias interpretações. E me fizeram também engolir a reforma litúrgica sob todos os aspectos possíveis e imaginários, lendo todos os autores que vocês podem imaginar que sustentaram essa reforma e sustentaram a ruptura, podemos dizer mesmo, da liturgia da Igreja Latina para fixar uma outra liturgia que
nós não podemos nem sequer chamar de uma liturgia, porque não tem fundamento na tradição, né? Então, como eu passei por tudo isso, né, como eu celebrei durante 10 anos a Missa Nova, né, e celebrei com convicção, acreditando que ali estava fazendo uma coisa muito certa, acreditando que os papas estavam certos e que o concílio estava ótimo e que a igreja tinha que se modernizar, tinha que evoluir. Então eu conheço os argumentos de todos os dois lados. Apesar de não ser um erudito, alguém que pode dizer que é especialista nos assuntos, ou alguém que pode dizer que escreveu livros, ou que deu palestras, ou que fez grandes trabalhos de doutorado, etc. Nada disso. A minha vinculação é com a vida contemplativa, que é a minha vocação, né? Porém, dentro da própria estrutura da vida contemplativa, nós temos uma maneira de rezar, e nessa oração a gente também entende os acontecimentos de um foco, né, que Deus mesmo nos revela, e isso nos faz chegar a um discernimento. Isso nos faz chegar a um discernimento. E esse discernimento que eu tenho hoje, eu acredito que foi muito importante para a minha própria vida espiritual. Eu posso dizer assim, que eu hoje tenho condição de analisar a minha vida, a maneira como eu celebro a missa, ou a maneira como eu vivo a minha vida de oração com Deus, né? E a partir daí eu posso dizer que os frutos são muito mais abundantes na medida em que eu fiquei, por graça de Deus, né? Sem dúvida eu tive o mérito de abrir o meu coração para isso, mas pela graça de Deus eu fiquei realmente convertido à Igreja Católica, né? E eu então me dispus a renunciar aos erros para me converter à verdadeira Igreja Católica. Então aqui está o ponto fundamental. A nossa bandeira que a gente defende é a bandeira da obediência. Não é a bandeira da desobediência nem da revolta, mas é a da verdadeira obediência à verdadeira Igreja Católica. Ou seja, aos papas que promulgaram tais documentos, que estavam ali querendo defender a verdadeira fé, né? Aos bispos, aos concílios, a toda uma história de tradição, de dogmas, de suor, de luta, de sangue, de lágrimas que a Igreja Católica teve no decorrer de 2000 anos. As pessoas não podem ignorar isso, né? Agora, hoje em dia, os teólogos, né, os especialistas, que são pessoas que falam com desenvoltura sobre esses temas e tal, eles simplesmente dizem o seguinte: não, essas pessoas estavam certas, eram boas, eles seguiam o caminho de santidade, Deus abençoou eles, só que eles tinham a mentalidade da época, né? Então eles tinham a mentalidade deles naquela época. Então na época do Concílio de Trento aquilo ali era certo, que era a mentalidade da época. Depois o padre Palau no século XIX, ele era um ultramontano porque era a mentalidade da época, né? Agora, hoje nós temos outra mentalidade, então assim a igreja vai sempre evoluindo, e não é que eles estavam errados, não, é que nós estamos sempre em uma evolução, então não há problema nenhum de nós estarmos em contradição com os antigos, que ensinaram outros dogmas ou outras coisas, porque a igreja sempre está evoluindo, né? Pois essa é a linguagem da língua dupla, né, da serpente, essa é a linguagem muito hábil dos modernistas dos nossos dias, né? Que eles são capazes de fazer essa chamada dialética, né? Para eles não é problema você colocar duas coisas contraditórias na mesma sala e dizer: olha, aqui nós estamos na mesma sala, são duas coisas contraditórias, mas não tem problema, porque isso daqui uma completa a outra. Peraí, isso não é um pensamento lógico e racional, mas eles defendem dessa forma. Então, para ninguém dizer que nós estamos imaginando que lá no meio do texto do concílio existem coisas que na verdade não existem, ou então discutindo coisas de 50 anos atrás, sendo que hoje em dia a gente já tem uma outra realidade, ou então querendo questionar os papas sem uma prova, sem uma certeza, simplesmente pegando meias palavras e querendo fazer um espírito de divisão ou de contradição dentro da igreja. Para que esses argumentos não prevaleçam, eu vou citar um exemplo simples, né? Hoje, quarto domingo da Quaresma,
a gente recebe uma notícia o seguinte: Papa Francisco está no Marrocos. Qual a mensagem que o Papa Francisco diz ali no Marrocos hoje? Francisco convida a aceitar o outro na peculiaridade da sua fé. Então, se não quiserem analisar o concílio e todas as coisas que aconteceram, todas essas discussões teológicas e mesmo todos esses aspectos, né, litúrgicos também que nós vamos comentar ainda nessa conferência, vamos partir simplesmente dessa frase. Basta essa frase. Francisco convida a aceitar o outro na peculiaridade da sua fé. Ora, prestemos bem atenção. Essa frase contém uma heresia? Não. Ela não contém uma heresia. Por quê? Porque eu posso dizer isso de uma forma católica. Eu posso dizer, olha, eu estou aceitando o outro, não estou aceitando a fé do outro. A fé do outro está errada, mas eu estou aceitando o outro, mesmo ele tendo uma fé diferente, porque eu preciso que aquela pessoa, né, seja aceita como uma pessoa humana, na sua dignidade. Eu não posso também... né? Então olha como ela é uma frase que pode ser bem trabalhada. No entanto, a gente sabe, né, que ele mesmo disse, muitas vezes, e ali existe até uma propaganda que ele faz alusão a isso de uma forma muito clara, que a intenção dessa frase é dizer o seguinte: essa frase é uma forma sutil de dizer: aceite a peculiaridade da fé do outro. Se o outro tem uma fé diferente, uma fé peculiar, que é diferente da sua, então você tem que aceitar isso. Aceitar não simplesmente no sentido da tolerância, mas no sentido do verdadeiro relativismo, né? Relativismo, que é a completa perda da noção da verdade, né? A completa perda da noção do que é a verdade e que a verdade deve prevalecer sobre o erro. Então, quando nós falamos da crise da Igreja após Vaticano II, nós temos que entender isso. Não é uma questão de heresias. Porque se fosse uma questão de heresia, era fácil. Era só você identificar, olha, você é ariano, você diz que Cristo não é Deus. Então pronto, aqui está a sua heresia, você tem que ser julgado, você tem que ser deposto, acabou. O outro diz, não, então você segue o erro dos macedônios, você não acredita que o Espírito Santo é Deus. Ou então vem um outro e diz, não, eu digo que Nossa Senhora, ela não era virgem na ocasião do parto, ou mesmo depois do parto. Então você não aceita o dogma de São Martinho I. Né? Então não é uma questão de uma heresia aqui, outra heresia ali. Isso a gente pode encontrar muitas, mas se a gente for caçar a heresia, a gente não consegue achar o problema. A gente acaba absolvendo todo mundo, porque no final das contas, eles dizem heresia claramente e depois dizem, não, mas eu não disse isso, onde já se viu. Né? Imagina, acabei de celebrar uma missa agora, né? Toda devota, eu falei para o povo, fiz uma homilia dizendo que Nossa Senhora é imaculada e pronto, acabou. Sendo que ele acabou de escrever um livro dizendo que não era. Então, assim ele se contradiz. Então, o problema deles não é heresia, o problema deles é apostasia. E a apostasia é algo muito pior do que a heresia. Porque a apostasia ela não nega um dogma da fé. A apostasia ela nega toda a religião. Ela nega a religião em si mesma. Ela nega que uma religião pode se impor sobre as outras e dizer que ela é verdadeira e as outras são falsas. E essa atitude da igreja moderna de negar a verdade da religião católica diante das outras religiões é em si a apostasia. Ela é pior do que qualquer heresia. Você pode juntar todas as heresias que elas não dão o peso de uma atitude de apostasia. Porque o apóstata, ele não vai lá dizer, não, temos que mudar a religião católica. Não, ele coloca a religião católica como quem coloca uma coisa num quadro, né? E deixa lá, aqui está tudo bonito, olha, os papas, os dogmas, os concílios, está tudo nesse quadro. Agora vamos deixar esse quadro para lá, aqui um pouquinho do lado, né? Porque isso aqui é para quem segue o catolicismo, né? Aí você fica com esse quadro aqui. Agora, se você quiser, tem aqui também a religião anglicana, por que não? Tem aqui do lado aqui, ó, o protestantismo de tal corrente. E agora você veja naquele outro quadro ali, eles não são cristãos, mas por que não também admirar? Aqui você tem o budismo, né? Então assim é a apostasia. A apostasia é a negação da própria religião, da verdade da religião revelada, que é o catolicismo. Ou seja,
da única verdade. Porque Cristo disse, eu sou a verdade. E o católico, ele tem como provar que a religião católica, na sua fé católica e ortodoxa, é muito importante usar esse termo, católica e ortodoxa, ou seja, a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, né? Não daqueles que se dizem ortodoxos, mas depois não aceitaram o Papa, se tornaram cismáticos. Não, eu me refiro à única religião, à única igreja de Cristo, à única fé verdadeira que pode nos salvar, né? É isso que nós defendemos e que sempre foi defendido. Então, essa fé da igreja, né, que é a chamada fé católica e ortodoxa, é a única verdade plena que nós temos na Terra. Por quê? Porque ela foi revelada por Cristo, ela foi por graça do Espírito Santo, que o próprio Cristo, né, fala sobre isso no Evangelho, ela foi por graça do Espírito Santo desenvolvida, essa fé, através dos concílios, dos dogmas, das declarações, de todas toda essa evolução orgânica da mesma fé, né? Jamais em contradição, né? A partir de Cristo e dos apóstolos até os nossos dias. O Concílio Vaticano, porém, Vaticano II, ele se apresenta como um concílio que não tem finalidade de fomentar discussões dogmáticas, né? Ou seja, eles dizem assim, nós não vamos mexer naquilo que já está pronto, está lindo o quadro aqui da Igreja Católica. Só que como nós não temos mais fé, então nós vamos criar a possibilidade de usar os recursos que a gente tem hoje da Igreja Católica, ou seja, uma estrutura imensa, né? Muito dinheiro, muito poder, muita força política, nós vamos usar tudo isso em prol dos nossos interesses e não mais dos interesses daqueles que têm essa fé católica. Porque nós mesmos não temos mais essa fé católica. E aqueles que tiverem também, nós não vamos fazer questão da presença deles, porque eles vão mais atrapalhar do que ajudar. Então o movimento que nós vamos fazer aqui para frente é um movimento, né, que aqui a gente coloca entre parênteses, de apostasia, né, mas que eles chamam de adornamento, ou seja, uma adaptação da religião ao pensamento moderno. E essa adaptação da religião ao pensamento moderno não é outra coisa senão a apostasia. Ora, portanto, na ocasião do concílio, nós tivemos a reprodução daquilo que está no Evangelho, né? Você pode ler lá, João, capítulo 11, capítulo 12, né? Como que aconteceu que os sumos sacerdotes, os fariseus, né? Os escribas, eles se reuniram e eles decidiram que Cristo tinha que morrer. Eles chegaram à conclusão, falaram assim, olha, é melhor ele morrer do que a gente perder tudo. Nós vamos perder o templo, nós vamos perder a possibilidade da gente juntar as pessoas, da gente ter o nosso dinheiro, da gente ter as nossas coisas. Quando a Igreja Católica chegou ali, na marca da década de 70, 60, né? Vamos dizer que o pós-guerra colocou a igreja num checkmate, né? Checkmate é o seguinte, olha, vocês já têm aí mais de 200 anos que estão brigando com a Revolução, né? Vocês têm aí uma luta violenta contra a Revolução durante 200 anos. E agora o mundo coloca essa igreja em xeque. E diz o seguinte, vocês querem continuar brigando com a Revolução? Pois então nós vamos agora jogar pesado e vocês vão perder tudo. Agora, se vocês aceitarem a Revolução, nós vamos dar tudo para vocês. Então aí por isso que eles fizeram esse pacto com o mundo e traíram nosso Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma como aquele sinédrio, né, que foi um concílio também, resolveu que era melhor matar Jesus para continuar mantendo uma religião, pelo menos de fachada ali, para continuar fazendo as coisas que eles queriam, né? Isso foi grave contra Deus. Eles não perceberam que eles estavam pecando contra Deus, porque o Messias enviado eles não aceitaram, né? Aí, da mesma forma, os bispos, não todos, é claro que um grande número não concordou com aquilo, mas a grande maioria deles, reunidos, né, chegaram a essa conclusão. É melhor matar essa antiga igreja católica, ela está muito difícil de manter, é uma fé muito, muito pesada,
né? Muito difícil de exigir das pessoas tudo isso, todo esse segmento, toda essa renúncia, né? E tem que morrer, tem que aceitar, tem que renunciar ao mundo e assim que você vai chegar no céu. Não, isso está muito difícil. Vamos inventar uma outra fórmula, né? Vamos inventar um novo evangelho, um evangelho para o mundo melhor, para o mundo mais feliz, né? Um evangelho que seja de acordo com as ambições do homem moderno, os anseios, né, da humanidade que sai das guerras, das confusões, das tribulações, e vamos formar uma outra igreja revolucionária. Né? Então esse foi o momento em que o concílio rompeu. Ali começou a apostasia. Né? Então foi um rompimento. Esse concílio não foi feito a não ser para isso, para o rompimento. Não importa o texto do concílio. O texto do concílio pode ter coisa boa, pode ter coisa ruim, não importa. O mais importante do que tudo isso é o espírito que ele produziu, e esse espírito ele só tem cura o dia que o concílio for condenado, o dia que o concílio for radicalmente extirpado da igreja, dizer, ó, a igreja renuncia a esse concílio, a igreja declara que esse concílio foi uma traição a Deus, e a igreja volta à sua fidelidade original a Deus e aos todos os papas que aprovaram a Igreja Católica e que fizeram a doutrina católica chegar até os nossos dias de hoje. Né? Então, dentro dessa espiritualidade da Quaresma, nós temos como dizer, sem medo de errar, que no momento do concílio, aqueles que eram a hierarquia da Igreja foram submetidos a uma tríplice tentação. Da mesma forma como nosso Senhor no deserto foi tentado pelo diabo. E quais foram as tentações? Primeiro, o diabo vem e apresenta, ó, faz essa pedra ser o pão. Quer dizer o seguinte, ó, o pão é mais importante do que a sua obediência a Deus. Né? Do que o seu projeto diante de Deus ou do seu desejo de fazer a vontade de Deus. Entretanto, nosso Senhor repreendeu Satanás e rejeitou essa tentação. Ele mesmo diz, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Mas a igreja, ao invés de continuar com essa mesma atitude, né, e pensar o seguinte, ó, nós até podemos fazer alguma coisa pelo problema da fome, ou pelo problema da pobreza, pelo problema do mundo, mas a nossa finalidade não é isso. Nossa finalidade é conduzir as pessoas à salvação eterna. Existe o poder temporal que vai fazer esse trabalho. Não, nós vamos nos dedicar agora, nós vamos escrever documentos da igreja para resolver o problema do mundo. Pronto, então caiu na primeira tentação. Né? Caiu na primeira tentação e aí voltou-se para o interesse social. Outro dia eu estava escutando uma palestra de um padre que dizia que quando ele era vocacionado, ele tinha desejo de ser um missionário na África. Aí ele chegou para um padre que era de uma congregação que tinha missões na África e disse, ó, quero entrar na sua congregação porque eu quero ser missionário na África para levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. E esse outro padre disse para ele, você está errado, você não tem que pensar isso não. Lá na África, em primeiro lugar, nós temos que levar as condições materiais, porque se eles não tiverem uma casa boa, se eles não tiverem comida, se eles não tiverem uma televisão, como é que eles vão querer se interessar pelo Evangelho? Então, quer dizer que a questão é o social. A igreja tem que ir pelo social. E aí diz esse padre, continuava essa palestra, dizendo, a palavra desse padre me converteu. E a partir desse dia eu passei a defender o espírito do concílio, o espírito da igreja moderna, que é justamente isso. Né? Ele deu razão àquele padre, disse, exatamente isso que eu buscava. Eu buscava esse interesse pelo social, porque é ilusão a gente querer pregar o evangelho para as pessoas enquanto a gente não resolver os problemas sociais e humanos dessas pessoas. Espera aí, mas então, o que nós estamos fazendo? Não é isso que nosso Senhor ensinou? Não é isso que os apóstolos ensinaram? Jesus disse, ide batizar, ele não disse assim, ide dar comida para todos, depois você volta. Não, quando o nosso Senhor, no evangelho de hoje, desse quarto domingo, distribuiu o pão para aquela multidão toda, o pessoal se apegou tanto naquela ideia de que ele deu pão para nós, que depois eles quiseram fazer no rei. Eles foram lá falando, não, então ele vai ser o nosso rei.
Ao invés de aceitar, falar assim, não, então tá, agora eu vou resolver o problema da fome no mundo e vou começar a resolver todos os males do mundo, né? Porque eu vim para isso, eu vim para fazer um mundo melhor. Né? Não, ele não fez isso. Ele fugiu daquela multidão, né? E ele foi se retirar sozinho para a montanha de novo. Né? Então quer dizer que ele rejeitou aquele desejo, né, que a multidão teve de fazê-lo um rei que resolvesse os males de ordem material que existem no mundo. Ora, a segunda tentação que Cristo sofreu foi aquela que Satanás sugeriu para ele, ó, você pode pular daqui de cima porque os anjos vão te proteger, está escrito no Salmo 90, etc. E assim também essa tentação foi reproduzida quando Nosso Senhor estava na cruz. Quando Nosso Senhor estava na cruz, justamente os que tinham poder da hierarquia da igreja na época, né, que eram os sacerdotes, né, do Antigo Testamento, eles ficavam provocando Nosso Senhor, dizendo, desce da cruz, você não é o Filho de Deus? Agora desce da cruz para a gente ver se você é o Filho de Deus ou não. Então essa foi a tentação que essa mesma hierarquia sofreu na época que eles resolveram promulgar esse concílio, para dizer o seguinte, ó, vamos descer da cruz. Em outras palavras, vamos parar de pregar uma igreja baseada na cruz, baseada, né, nos valores da morte e apresentando somente a vida futura, e vamos passar a defender os valores da vida terrena. É simples, tão simples quanto isso que eu estou dizendo. Fizeram a opção pela vida terrena. E ainda por cima vem, sendo que São Paulo diz, né, se é para essa vida que nós colocamos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais infelizes. Então eles se tornaram realmente de todos os homens os mais infelizes, porque eles fizeram uma igreja à imagem e semelhança do mundo. E o mundo que quer o mundo? O mundo quer a vida terrena. O mundo não aceita Deus. O mundo não aceita o projeto de Deus. Quando uma pessoa aceita Deus e aceita o projeto de Deus, essa pessoa automaticamente entra em contradição com o mundo. Ela se converte, entra para a igreja e ao mesmo tempo entra em oposição com o mundo. Então esse foi o grande pecado, né, que eles cometeram, caindo nessa segunda tentação. E a terceira, ainda pior, né, quando Satanás ofereceu para Jesus todos os reinos, né, todo aquele poder, toda aquela glória. Ele disse, eu te ofereço tudo isso se você me adorar. E até nisso eles caíram. Né? Até nisso eles caíram. Eles não perceberam, muitos deles, é claro, não perceberam. Mas eles sutilmente entraram nessa terceira tentação, porque eles pensaram o seguinte, chega de nós sermos envergonhados, criticados, né, ridicularizados como pessoas antiquadas, ultrapassadas, ridículas. Né? Não, nós temos que agora receber os aplausos do mundo. Né? Então a igreja moderna, ela foi transferida para o nível máximo dos aplausos, né, da aprovação, da glória que você poderia ter no mundo moderno. Então hoje você é um bispo, você é um padre, você é um papa no mundo moderno, você é alguém que tem muita glória, que muita honra, muito dinheiro, muita aprovação do mundo, sem dúvida, porque eles estão pactuados. Então houve sutilmente um consentimento a essa tríplice tentação, infelizmente. Né? E aí é onde a gente tem que entrar de forma muito certa nesse ponto. Né? A diferença entre tolerância e relativismo, as pessoas não entendem isso. Quando o Papa Francisco convida a aceitar o outro na peculiaridade da sua fé, né, isso aqui poderia até ser lido de uma forma de tolerância, mas eles não estão querendo a tolerância. Estão querendo a liberdade religiosa. A liberdade religiosa é contra Deus. E a tolerância, ela faz parte da caridade. Pronto. Então eu sou um católico, um cristão, né? Eu vejo o outro que é um muçulmano, ou vejo o outro que é um budista, eu não tenho que humilhá-lo, eu não tenho que agredi-lo, eu não tenho que obrigá-lo a receber o batismo, de forma alguma, não preciso de nada disso.
eu posso ter tolerância, eu posso acolher dentro da minha casa, eu posso dar para ele comida, eu posso fazer caridade para ele. São Paulo diz, fazer o bem a todos, especialmente aos irmãos da fé. Então, primeiro faz os irmãos da fé. Já fez, então faz os outros também, não tem problema. Agora, tolerar essas falsas religiões, né, não significa, de forma alguma, não significa que eu vou aprovar, né, essas religiões dizendo que elas são verdadeiras. Isso é outra coisa. Então ninguém precisa ser um erudito nem um catedrático para chegar a essas conclusões. Isso que nós estamos dizendo é baseado no ensino tradicional da fé católica e baseado na própria Escritura, né? Foi o próprio Cristo que disse, quando o Filho do Homem voltar, encontrareis a fé sobre a terra? Então ele está fazendo uma pergunta. E aqui essa pergunta sugere o seguinte, que não se encontra mais a fé sobre a terra. Quando Jesus fala aqui sobre a fé, não é simplesmente falar assim, igual tem muitas pessoas que dizem, eu tenho muita fé, quando eu estou passando necessidade, eu acredito naquilo, eu tenho muita fé. Isso é uma fé. Ou isso é uma capacidade de pensar que alguma coisa espiritual vai me ajudar. Mas não é isso que Jesus está se referindo. Está se referindo, encontrareis a fé sobre a terra. A verdadeira fé. Essa verdadeira fé, ela pode ser vista sobre a sua qualidade, né, de ser sólida, e sobre a sua quantidade, ou seja, de ser completa. Você pode analisar a fé sobre essas duas perspectivas. Então, nós precisamos ter a fé de qualidade, que significa uma fé sólida, e também uma fé de quantidade, ou seja, uma fé completa. Se falta algum conteúdo de toda a fé católica revelada e que eu não acredito naquele conteúdo, então eu já não tenho a fé. Isso que as pessoas também não entendem. Por exemplo, uma pessoa que diz, não, eu acredito em todos os dogmas, em todos os concílios, em todas as declarações. Né? Então, quer dizer o seguinte, que eu posso dizer que eu sou um ortodoxo, ou sou um católico verdadeiro, porque eu acredito em todos os dogmas, exceto o dogma da infabilidade do Papa. Ou seja, que o Papa é o verdadeiro vigário de Cristo sobre a terra e que ele tem preponderância sobre os outros bispos. Né? Então eu não acredito nesse dogma. Então, a partir daí, você já não é católico, porque você negou um dogma da fé, você não tem a fé completa. Né? Agora, a fé não tem que ser só completa, ela também tem que ser sólida. Sólida de tal maneira que, se a pessoa professa essa fé, ela vai até a morte, ela vai até o martírio. Se eu tenho medo de morrer e renuncio à minha fé, nem que seja no momento que alguém me ameaça de me matar, né? Então é sinal que eu não tenho fé sólida. Eu posso ter a fé completa, acreditar perfeitamente em todos os dogmas, em tudo aquilo que foi revelado na doutrina da igreja. Mas chega na hora de professar essa fé, eu não tenho força. Então a fé não é sólida. Então, de uma forma ou de outra, você não encontra mais a fé sobre a terra. Por isso se cumpriu a profecia que nosso Senhor diz aqui, Lucas 18:8. Agora, quando o concílio, né, o ensinamento do mundo moderno vem com essa ideia de liberdade religiosa, ou de que o Estado não pode interferir na religião das pessoas, o Estado tem que ser laico, tem que ser indiferente, né, tem que apoiar a todos. Né? Então, por trás disso está uma sutil manobra de Lúcifer. Por quê? Porque quando ele faz com que o ser humano aceite a ideia de que todas as religiões são boas, o objetivo dele não é parar aí. O objetivo dele é permitir um período de contradições religiosas. E após esse período de contradições religiosas, as pessoas vão chegar à conclusão de que a única religião que é boa é aquela religião que não é, na verdade, uma religião. É simplesmente a miscelânea de todas as religiões que permite qualquer coisa e que permite que a pessoa faça uma opção como se fosse um self-service religioso. Né? Eu pego o que eu quiser e ali eu faço a minha religião pessoal. Essa religião pessoal, que hoje em dia também pode se chamar nova era, né?
é o contexto da mentalidade da nova era, não é outra coisa senão a religião de Lúcifer. Né? Porque quando eu faço essa miscelânea toda aí, eu, na verdade, não acredito em coisa alguma, eu simplesmente estou procurando alguma coisa para o meu próprio ego. Né? É alguma divindade que sustente o meu ego, que me dê as coisas que eu preciso. Essa divindade depois vai se apresentar com o nome de Lúcifer. Lúcifer vai dizer, eu sou o Deus que posso te dar a felicidade na terra e posso preencher o vosso ego com a plenitude do conhecimento, da vida, da luz, da energia, etc. Então, aqui nós vamos chegar no fim desse processo na religião de Lúcifer, a religião satânica. Claro que não vai se apresentar assim, não vai se apresentar como religião satânica, religião do mal, jamais. É sempre a ideia do bem, a ideia de fazer o bem, a ideia de deixar o ser humano em primeiro lugar, as coisas melhores para cada um, ajudar cada um, mas em detrimento da verdade. E como nós já dissemos, e isso é uma coisa que todos têm que guardar muito bem no coração, que isso aí, podem ter certeza, é o que há de mais importante em tudo aquilo que nós estamos ensinando. Se não existe uma intransigência na verdade, também não existe justiça e também não existe verdadeiro amor. Se alguém propõe fazer justiça, ou se alguém propõe a ideia de amar sem estar primeiro conectado com a única verdade, não é possível que essas coisas aconteçam verdadeiramente. E isso é bem claro na igreja moderna. Ele se propõe a ser caridoso, mas essa caridade é sempre falsa. Ele se propõe a ser justo, mas não existe justiça, os julgamentos são sempre baseados na iniquidade e não na equidade. Aí que está o problema. Então, por isso, que nós temos que entrar bem nesse mistério, porque quando entra na questão do Papa, é uma questão séria, porque às vezes as pessoas dizem, não, o Papa é um tabu, não pode tocar no Papa. O Papa falou, acabou. O Papa disse e está resolvido. O Papa é tudo. Tudo bem. Mas eu sou de opinião que a gente não precisa chegar à conclusão que ele não é Papa para dizer que ele está errado. Né? Não é que nós estamos negando o dogma da infalibilidade. Ele é infalível. Mas para ele ser infalível, ele precisa querer. Agora, se ele não deseja isso, ele ocupa o cargo de Papa, mas ele fica privado dessa infalibilidade. Né? E nisso, ele está a serviço da opção que ele fez. Né? Que os papas modernos serão uma figura de Pedro no contexto da paixão que nega Cristo 3 vezes. Pedro negou Cristo 3 vezes. Aí tem uns que vão dizer assim, não, mas Pedro quando negou Cristo ele ainda não era Papa. Isso não existe. Isso é completamente absurdo. Cristo confirmou Pedro como Papa verdadeiramente depois da sua ressurreição, mas Pedro já representa o Papa desde o primeiro instante em que Cristo o escolheu e disse, de agora em diante você é Pedro. Acabou. Ali ele já representa o Papa. Ele já é a figura de todos os Papas. Né? Os Papas não somente são sucessores de Pedro, por isso que nenhum Papa recebeu o nome de Pedro. Não pode. É uma coisa sem lógica um Papa se chamar Pedro I, Pedro II. Não pode. Não pode. É só o primeiro que é Pedro. Por quê? Porque ele, como Pedro, ele não tem um nome de Pedro. Pedro significa um cargo. Tu és pedra. Tu és pedra. Então cada Papa recebe essa palavra de Cristo. Agora você é uma pedra. E é nessa pedra que eu vou construir na minha igreja. A pedra significa a solidez de uma doutrina que não pode mudar. Você constrói em cima disso. Agora, quando o outro vem, como se ele estivesse abandonando a construção e dizendo, agora a minha pedra vai ficar de fora da construção. Então pronto, então está resolvido. Você fez opção. Né? Então quando diz que Pedro negou Cristo 3 vezes, nós podemos dizer que da mesma forma aconteceu a negação, primeiro, da doutrina, né? A doutrina dogmática, quando o Vaticano II proclamou a liberdade religiosa, principalmente isso, né? Que é mais do que uma heresia, é uma apostasia do termo mais grave e mais completo do termo. Depois, no segundo passo, Pedro negou a Cristo quando negou a missa, que era aprovada e era imutável, não podia deixar de celebrar aquela missa.
E quando negou a celebração dessa missa, então negou também a Cristo pela segunda vez. E agora, né, num terceiro momento, com esse documento aí, Amoris Laetitia, é quando nega a Cristo na moral. Então quer dizer que se a doutrina cristã é composta de dogma, celebração e moral, né, então nós já cumprimos a tríplice negação. Né? E essa mulherzinha que veio falar com Pedro e dizer, olha, mas você é seguidor dele, não é não? Eu te vi lá. E Pedro dizia, não conheço esse homem. Pois essa mulherzinha representa exatamente, né, é a escrava do sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote? A representação da sinagoga. Quem é essa escrava da sinagoga? É a maçonaria. Então a maçonaria que colocou Pedro na parede e disse, ó, você vai me dizer agora, você é dele ou não é? Você conhece ele ou não conhece? E Pedro negou, falou, não conheço ele. Não conheço ele, nós conhecemos você é maravilhosa, você é minha amiga, a sinagoga está aqui, temos que respeitar a sinagoga, e todos temos que ser amigos, todos que temos que ser irmãos, e ele que fique para trás como um profeta que tentou fazer alguma coisa e tentou recuperar as pessoas, mas infelizmente passou e morreu na cruz, e agora nós estamos em outro tempo. É isso que eles dizem em resumo. Se Cristo fosse o verdadeiro Deus na cabeça deles, se eles confessassem Cristo como verdadeiro Deus, jamais eles fariam todas essas coisas sem nenhum temor, sem nenhuma mesmo um mínimo, né, de arrependimento, de peso de consciência, de estarem tocando nos cânones sagrados da religião que Cristo, verdadeiro Deus, feito homem, fundou na terra. Aí que está o problema. E aí as pessoas têm dificuldade de entender essas coisas porque normalmente as pessoas, como são muito ignorantes, e a ignorância, como diz São Pio X, é um grave problema que leva as pessoas ao erro, né? Então eles têm dificuldade de diferenciar a estrutura da doutrina. Porque, claro, normalmente a igreja sempre teve a estrutura com a doutrina, nunca foi desconectada uma coisa com a outra. Né? Mas depois dessa época de apostasia, nós temos a estrutura rompida com a doutrina. Aí que está o problema. Então eu tenho lá uma catedral maravilhosa e um bispo muito bem trajado de bispo, com mitra e tudo. A pessoa que vê isso, ela diz assim, não gente, aqui eu estou vendo, aqui é a igreja católica, a estrutura está ali. Né? Mas se essa pessoa não tem a fé, ele não pode se representar, né, dizer um representante da igreja católica. Ele tem a estrutura, mas ele não tem a fé. Né? E a fé precede a estrutura. Para eu ser católico, eu tenho que ter a fé e o batismo. A estrutura vem depois. A estrutura é um fator material que pode ou não existir, mas sem a fé e sem o batismo você não é católico. E não existe a igreja católica. Né? Então, a fé, quando eu falo da fé, sempre eu me refiro não a uma fé determinada ou a alguns dogmas da fé, mas aqui eu estou explicando bem claramente. A fé completa, total, sem tirar um i, uma vírgula, um ponto. Aqui é a fé católica. Né? Todas as definições de fé que foram feitas no decorrer da história da igreja. Então é a partir daqui que a gente tem que entender o problema. Né? Então veja como é interessante, né, que por causa infelizmente, por causa de muitos que estão ali dentro da estrutura e estão comprometidos com o poder, estão comprometidos, não querem perder, né? Fala assim, não quero perder o meu cargo, não quero perder o dinheiro, não quero perder a minha estabilidade financeira, então eu não vou bater de frente, né? E não vou denunciar os erros do concílio, ou eu posso até celebrar uma missa muito bem celebrada, ou então fazer uma missa tridentina, por que não, eventualmente, né? Mas eu não posso chegar e dizer claramente o que eu penso, o que eu acho, mesmo que essas pessoas, né, fossem ignorantes, eles já estariam sob culpa, porque ninguém pode ter um cargo desse e ter ignorância sobre essa matéria. Agora, eu não acredito que eles estejam na ignorância. Eu acredito que muitos deles sabem da verdade, sabem de tudo isso, sabem da contradição que está por trás, e mesmo assim eles deixam tocar o barco e dizem assim, não, vamos na coalizão, né? Vamos tentar fazer alguma coisa pela igreja, porque afinal de contas a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, eu não posso denunciar, mas no fundo, lá dentro existe um certo
desejo de conforto, né? E aquele medo de perder as coisas, de perder um cargo, de perder aquilo. Então aquilo ali faz a pessoa recuar, né? Principalmente passar vergonha. Né? Ser considerado um excomungado, um excluído, alguém que está indo contra o Papa. Né? Isso é muito doloroso. Então a gente acaba achando melhor, né? Deus vai me entender, né? A pessoa fala assim, Deus vai me entender, então vamos indo pelo caminho bom. Né? Aí acabam fazendo um raciocínio que é mais ou menos assim. Não, eu faço um mal menor, né, de continuar ali trabalhando nessa estrutura toda, né, mesmo sabendo que está errado, né, e eu não denuncio, não falo nada, porque eu acho que eu vou converter muita gente enquanto eu faço isso. Então o que importa é que eu estou convertendo muita gente, estou celebrando missas, estou atendendo confissões, perdoando os pecados, e isso vai dar muito fruto. E Deus não vai me cobrar de eu ter silenciado a verdade, né? Então aqui as pessoas partem de um princípio muito maligno, que vem com certeza do demônio. Por quê? Porque para os antigos a verdade é intransigível. Quer dizer, eu tenho que partir da verdade, senão não tem fruto. É como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então se a pessoa não parte da verdade, todos os frutos dela são comprometidos. Eu trabalhei 10 anos celebrando a missa nova. Eu não vi fruto nenhum. E eu pensei que eu estava sendo um ótimo sacerdote, mas no fim das contas eu percebi que eu não tive fruto nenhum. Por quê? Porque eu não estava verdadeiramente vinculado com aquela raiz da verdade que é o que dá fundamento para todas as outras coisas. Né? Então isso é muito importante. Senão nós vamos cair nesse raciocínio como se fosse assim. A gente sabe que é imoral você ter um filho, né, fruto de uma concepção in vitro, né? Vamos dizer assim, a pessoa um bebê de proveta. Isso é imoral. Mas aí a gente parte do seguinte raciocínio. Eu conheço uma moça que ela é uma moça muito maravilhosa. É uma pessoa muito educada, muito boa. E essa moça nasceu numa fecundação in vitro. Né? Então logo eu chego à conclusão que é boa a fecundação in vitro, porque senão essa moça não teria nascido. Olha, é uma moça maravilhosa. Entendeu? Esse raciocínio é falso. Entendeu? Quer dizer, a moça pode ser maravilhosa do jeito que for, mas a fecundação in vitro vai continuar sendo imoral, porque ela é um princípio imoral. Então, mesmo que alguma coisa de boa tenha saído daquilo que é mal, né, a gente não vai conseguir julgar tudo que é bom, tudo que é mal, só Deus é que vai julgar. Né? Mas a gente não pode perder a noção de que é o princípio que tem que ser analisado. Se o princípio é mau, eu não posso aprovar. Agora, se já foi, a moça está lá, viva, e está boa, é claro que eu não vou dizer, não, a sua vida não presta para nada, porque você nasceu em vitro. Não, isso não tem nada a ver. Mas eu tenho que dizer, tenho que ir contra as coisas que têm um princípio ruim, né? E que têm um princípio falso. Porque independente de ter dado um resultado, às vezes, que pode ser considerado bom, se o princípio é falso, sempre a coisa vai por um caminho que não é a vontade de Deus e que não vai ter um fruto melhor. Né? Então veja o que acontece. Nós estamos aí nessa última fase da Revolução, portanto, né? E como igreja militante nós temos que combater. Né? Não importa que você é contemplativo, você está lá na cela, não. Nem que seja na sua oração, você tem o seu combate. E o combate faz parte da igreja enquanto nós estamos na terra. Santo Agostinho explica. A quaresma representa o tempo que nós estamos aqui na terra. Né? E é um tempo de combate. Portanto, é totalmente de acordo com o tempo da quaresma falar desse grande combate da fé que nós estamos vivendo diante da desobediência ao magistério da igreja, né? Sendo que São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios que se ele não está baseado na verdade, ele não tem autoridade nenhuma sobre os fiéis. Né? E assim também em outras passagens das suas cartas. Quer dizer que a autoridade ela tem que partir da verdade para ela ter uma substância. Né? E ali São Pio X tem uma encíclica que chama E Supremos Apostolatos, onde ele escreve aos bispos sobre a sua responsabilidade como Papa. Né? Então nessa carta,
São Pio X vai apresentando, é uma encíclica realmente muito bem escrita, maravilhosa, é como se fosse uma oração, né? Com várias citações das Escrituras, né? E ele inclusive cita uma carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, que diz assim, ó, Tristitia nobis mania est et continuus dolor corde nostro. Então São Pio X dizendo que, citando São Paulo, que a nossa tristeza é grande, é uma contínua dor no nosso coração. Por quê? Por causa da revolta contra Deus. Por causa dessa guerra contra Deus que está implantada no mundo. Ora, se São Pio X estava dizendo nesses termos no começo do século XX, como que nós podemos chegar no começo do século XXI e dizer que não existe mais nenhuma guerra, que nós estamos agora todos em paz, que o mundo está maravilhoso? Gente, é um absurdo, né? Aqui muito claro, ele cita também o Salmo 2, né? Quando fala assim, quare fremuerum gentes et populi meditate sunt inania, adversus domino et adversus Christo meis. Né? Então quer dizer que os povos se agitam e se revoltam contra o Senhor e contra o seu Cristo. É o Salmo 2. Então essa revolta, esse movimento de revolução, não foi agora de 100 anos para cá. Isso é desde o começo do mundo. Só que isso tem as suas fases, né? De mais intensidade ou menos intensidade. Mas por causa do pecado original, a revolta está implantada dentro de nós, desde o começo. E ali vai haver uma dicotomia, né? Uma constante contradição entre aqueles que querem obedecer a Deus e aqueles que não querem. E esses vão se levantar pela revolta, né? Agora, essa revolução tomou uma forma muito mais organizada, principalmente a partir do começo do século XVIII. Né? Isso aí veio da Idade Média, produziu depois os erros e chegaram à revolta do protestantismo, e depois, no século XVIII, aquilo se consolidou, né, até produzir a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, de forma alguma, foi um levante do povo contra a opressão dos reis e dos nobres. Isso aí é a falsidade histórica. Mas a Revolução Francesa foi uma coisa muito bem planejada e que não tinha nada a ver com o povo. Isso aí tem muitos historiadores muito bons que mostram que o povo na época, fim do século XVIII, era aquele povo piedoso. Passava um sacerdote na rua com o Santíssimo Sacramento, as pessoas iam ajoelhando assim, as multidões. Os homens tirando o chapéu e as pessoas ajoelhando. Bastava um sacerdote levar um viático. Quando que essas pessoas iam se levantar para fazer revolução contra Deus e contra o rei? Isso aí jamais. Mas tudo é na base da enganação e da mentira. Então, por isso que a gente tem que dar essas formações para as pessoas entenderem. Agora, Lutero, ele entrou ali no contexto desse borbulhar de revolução, para abolir a missa. E isso aqui é o ponto fundamental quando a gente chega no tema da palestra de hoje, é essa questão aí. A revolução, segundo os que odeiam a Deus e odeiam a igreja, ela tinha que chegar a destruir o próprio mistério central da fé católica, que é a Santa Missa. Então, Lutero, ele inspirado por um espírito que não era do bem, e não era o Espírito Santo, com certeza, ele fez com que acontecesse a revolução para destruir a Santa Missa. E essa revolução de Lutero, ela trabalha em 3 frentes, da mesma forma como nós explicamos durante essas conferências, esses 3 lemas da revolução. Primeiro, a igualdade, depois a fraternidade, depois a liberdade. Primeiro a liberdade, depois a fraternidade, depois a igualdade. Enfim, a ordem não importa. Mas, de qualquer forma, qual que é o espírito que Lutero despertou, e que produziu, por sua vez, a missa moderna? Porque dizer que a missa moderna não tem nenhuma influência de Lutero é completamente ridículo. A pessoa tem que ser muito ingênua para afirmar que a missa moderna ela é simplesmente uma adaptação para pessoas participarem melhor, para poder aquela liturgia ser mais participativa. Isso é história para boi dormir, como diz,
O problema da missa não é simplesmente tradução do latim para a língua vernácula, ou o problema de uma simples adaptação, ou ter mais leituras, né? Nada disso. O espírito é muito claro, é um espírito de demolição. Por isso que São Pio V, ainda no século XVI, proibiu que a missa fosse mudada, e para sempre. Ele não falou assim, não, daqui a 500 anos vocês podem mudar. Agora que eu estou aqui, eu estou falando que não pode. Mas daqui a 500 anos, se o Papa achar que ele quiser, que ele vê que é necessário, pode mudar. Não. O Papa, quando muda a missa, ele usurpa da autoridade dele, porque um Papa anterior a ele, portanto superior dele, já proibiu ele de fazer isso. Não pode mudar a missa, acabou. Ele pode acrescentar um santo, pode acrescentar às vezes um prefácio, pode acrescentar uma festa, mas ele não pode mudar o ordinário da missa. A não ser que a missa tenha mais de 200 anos, então todos aqueles ritos veneráveis de mais de 200 anos, isso pode. Mas você criar uma nova missa não pode. E os próprios criadores dessa missa, né, diziam que era uma nova criação, que era uma verdadeira ruptura. Né? Então São Pio V proibia isso e dava inclusive maldição. Falava, se fizer isso, eu coloco sob a maldição dos apóstolos Pedro e Paulo. Agora, imagine o seguinte, se Roma chegou toda essa apostasia, e se Roma está atraindo sobre si todas essas maldições, o que será de Roma? Entendeu? O que será de Roma? Diante de Deus, no dia que Deus resolver fazer o seu juízo. Né? Porque a coisa não é brincadeira, a coisa é muito grave. São muitas milhares e milhares de almas que vão para o inferno. Agora, tem quem são os responsáveis por essas almas que vão para o inferno? Tem. A deles vai ser cobrada, muito mais. Né? E eu não queria estar na pele deles. Eu prefiro sofrer todas as consequências, mas eu jamais gostaria de estar diante do juízo de Deus, sendo apontado como alguém que traiu os dogmas e os cânones da fé católica instituídos pelos sumos pontífices, ou pelos doutores da igreja, ou pelos padres da igreja, ou pelos cânones dos concílios. A esses todos eu me curvo e me submeto totalmente. Porque ai daquele que brinca com Deus. Né? Mas Lutero, que era um espírito, né, completamente insubmisso, né, e revolucionário, ele adotou toda essa revolução, né? Primeiro, num sentido de liberdade, porque ele queria se desapegar da obediência ao Papa. Segundo, num sentido também de fraternidade, por quê? Porque ele queria deixar, né, aquela única e intransigente verdade para que todos pudessem, né, interpretar a Escritura, né? Interpretar a Escritura, então uma fraternidade universal a partir dessa interpretação livre da Escritura, que por sua vez está coligada com a ideia também da igualdade, porque a ideia dele, sobretudo, é abolir o sacerdócio. Para ele, né, tem o livro, que pode-se dizer que a doutrina dele está condensada nesse livro por excelência, Ab Roganda Missa Privata, onde ele diz ali que o sacerdócio é uma criação do anticristo, e que ele precisa ser abolido, porque nada disso é válido. Então, é a partir desse momento que Lutero se revolta contra a própria estrutura estabelecida por Cristo. Cristo ele não vem na Terra para brincar, ele vem na Terra para instituir uma igreja. E ele assiste essa igreja do céu. Isso a gente tem que acreditar. É diferente da apostasia moderna. A apostasia moderna é outro capítulo, mas que a Igreja Católica é assistida por Cristo até o último instante, isso pode ter certeza. Então, quando a pessoa desconfia dessa autoridade que a Igreja tem na Terra, ela desconfia da própria autoridade de Cristo. E assim Lutero se revoltou, nada menos que com Cristo. Né? Então, aí é onde acontece a abolição do sacrifício perpétuo. Esse é o objetivo final de Satanás. Né? É a abolição do sacrifício perpétuo, ou seja, a substituição do altar pela mesa, né? A substituição do sacerdote por um simples presidente da Assembleia, a substituição de um rito sacrificial por um simples banquete festivo. Né? Aqui está condensada a doutrina da destruição da liturgia. Veio o cardeal Sará
e na minha opinião também, da parte do próprio Papa e dos bispos e dos sacerdotes, faltou uma submissão a esse cardeal que foi colocado lá, né, com autoridade. Então, quer dizer, eles mesmos clamam autoridade para si, mas eles não dão autoridade quando uma pessoa quer fazer uma coisa certa. Eles não deixam aquela pessoa ter autoridade. Então quer dizer que o homem, ele é o responsável pelos ritos e os sacramentos. E ele chegou aí há uns 3 anos atrás e disse, a partir do advento, todos os sacerdotes têm que celebrar a missa versus Oriente, ou seja, de costas para o povo. Porque isso é o sacrifício da missa desde o tempo dos apóstolos. Pois, simplesmente, a sua palavra caiu no esquecimento, o próprio Papa disse, não, nós não queremos coisas que voltem atrás, e isso ficou completamente... deu em nada, podemos dizer. Agora, se isso deu em nada, diante de Deus, a chance foi mais uma chance que eles perderam. Por quê? Porque, segundo os especialistas no assunto, a mais grave atitude que representa essa ruptura para se criar esta chamada missa moderna, né, é justamente o padre virar de frente para o povo. Porque aqui você cria essa dimensão horizontal, né? Fraternidade universal. Olha. Vamos todos aqui conversar, fazer a nossa oração juntos. O importante é nós estarmos juntos. E eles perderam a noção de que a liturgia é um serviço ofertado a Deus. Então nós estamos num mundo tão baseado no entretenimento, né? Vamos criar um momento de diversão, um momento de uma coisa interessante e tal, que as pessoas não veem interesse em fazer uma coisa para Deus, oferecer uma vítima a Deus, oferecer uma ação de graça, um rito a Deus, né? Então, como as pessoas não veem interesse nisso, para a gente juntar mais as pessoas, então vamos fazer uma outra coisa mais divertida, mais alegre, etc. E pronto. Só que isso está baseado exatamente nesse entendimento protestantizado, né, de que a missa não passa de um acontecimento humano, né, onde você se dirige a Deus, né, mas aquilo ali não é um sacrifício e muito menos um ato pontifical que une o céu e a terra. Né. Então, essa abolição do sacrifício e essa abolição do sacerdócio é o passo que falta, né, para nós vermos aí o cenário final dessa destruição. E como nós estávamos comentando que aconteceu toda essa revolução para transformar a Igreja Católica numa igreja democrática, né, nessa ideia da fraternidade, aí você vê por que o sacerdote tem que virar de frente para o povo, ou por que o sacerdote tem que celebrar na língua do povo, porque no final das contas o foco não é Deus, é o povo. É o povo. Então nós estamos fazendo uma igreja para agradar o povo. Agora me diga, o que aconteceu lá no livro do Êxodo, quando Aarão, que era o sacerdote, quis agradar o povo? O que ele fez? Ele fez um bezerro de ouro, e o pessoal comeu e bebeu e se divertiu, né? E eles falaram, esse é o Deus que a gente queria, né? E ali foi aonde Moisés desceu da montanha cheio de ira e viu a apostasia deles, né? E disse, olha, esse povo não é capaz de entrar em comunhão com Deus. Né? Então quer dizer que mesmo a missa bem celebrada, entre aspas, como é dita por aí, no rito novo, ela não pode se dizer uma missa católica. Por quê? Porque ela não está em sintonia nem com essa obediência aos papas e nem com essa intenção clara da missa de oferecer um sacrifício a Deus. Ora, mas aí eu vejo claramente por que foi a estratégia da Revolução de tomar as propriedades dos mosteiros. Por quê? Porque é fácil você convencer um padre diocesano de agradar o povo. Por quê? Porque ele depende do povo, ele precisa do povo para comer. Ele tem que ter o povo. Ele fala assim, não, se eu não tiver fiéis, eu não vou ter como comer. Agora, se você tem os mosteiros, mas mosteiros com propriedade. Os mosteiros com propriedade não precisam do povo. E se eles não precisam do povo, eles não vão ter outro interesse senão manter a fé e defender o Papa.
Então é nessa hora que foi muito bem pensada a estratégia da Revolução, antes de fazer qualquer coisa. Vamos tomar as propriedades do mosteiro. Começou Henrique VIII na Inglaterra, depois foi na França e depois por todo o mundo, né? E hoje nós que somos monges, nós sabemos exatamente o que significa isso. Quando você toma a propriedade dos mosteiros, você acaba com o mosteiro, acaba com os monges. E a partir do momento em que você não tem os monges, você não consegue ter a Igreja Católica novamente. Porque a Igreja Católica, ela se forma pelos monges. São os monges que são escolhidos para bispos, né? Você veja lá na Antiguidade. Sempre são os monges que vão se tornar os grandes bispos. São os monges que vão conduzir a igreja aos grandes concílios. São os monges que vão decidir a história da igreja nos momentos das grandes crises. Agora, deixa na mão do povo, deixa na mão dos reis, deixa na mão das autoridades. Você vai ver o caos, né? Então quer dizer que a história já mostrou quais são os caminhos. E ao invés de nós que somos católicos temos esperteza, né? Não, os revolucionários são espertos e nós nos deixamos enganar em todos os momentos. Não é à toa que nosso Senhor diz, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Então aqui, olha, veja o que diz Daniel, capítulo 8. Né? Essa passagem de Daniel, capítulo 8, ela é muito clara. Né? Que diz ali, apareceu uma visão, observando bem, estava no castelo de Susa, província de Elam. Estava olhando o rio Laí. E dei com os olhos um carneiro postado diante do rio. Tinha chifres altos, mas um dele é mais alto que o outro, só que esse mais alto tinha crescido depois. O carneiro dava chifradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum animal podia lhe resistir. Olha, quem é esse carneiro senão nosso Senhor Jesus Cristo? Que cresceu em todas as direções da terra com a sua igreja, e ninguém pode resistir. Por quê? Porque os pagãos, eles queriam a verdade. É diferente do mundo de hoje. Eles podiam ser pagãos, mas eles pelo menos estavam abertos à verdade. Muitas vezes resistiram, mataram os apóstolos, mataram os missionários, mas com o tempo eles iam se curvando à verdade. Né? Então, olha aqui, ninguém escapava dele, estava progredindo sempre. E eu estava refletindo sobre isso. Quando apareceu um bode que vinha do ocidente, sobrevoando o mundo inteiro, sem ao menos tocar o chão. Ora, quem é esse bode que vem do ocidente e que percorre o mundo inteiro sem tocar o chão? Senão a maçonaria, né? Cujo símbolo é o bode. Cujo símbolo é o bode. Né? E por que diz que ele não toca o chão? Porque é uma sociedade secreta. Ele anda para todo lado e ninguém percebe. Né? Ele não toca o chão, ele é tudo secreto. Eles fazem uma reunião secreta, eles decidem as coisas secretamente e depois, quando aplica, né, você já vê o resultado lá na frente. Então tinha um chifre bem visível exatamente no meio, entre os olhos. E ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto, né? E atirou-se contra ele com toda a fúria. Eu vi-o atacar o carneiro, agredindo furiosamente, quebrando-lhe os 2 chifres. E o carneiro não teve forças para resistir. E o bode derrubou o carneiro pelo chão, pisou-lhe em cima, e não houve quem dele livrasse o carneiro. E o bode progrediu muito mais ainda, e no auge de sua força, quebrou-se o seu grande chifre, nos lugares dele brotaram 4 chifres, para cada uma das direções da terra. E desses nasceu um chifre, pequeno, que depois cresceu muito na direção do sul, para o oriente, para o lado de nossa terra. E cresceu até as alturas do exército do céu, e derrubou da terra algumas das estrelas, parte desse exército, e pisou-lhes em cima. Tá vendo? Então sempre essa figura também das estrelas, como os bispos, né, que brilham no firmamento da igreja, e que são caídas, né, que são derrubadas pela força desse bode, a sutileza, né, como ele ataca. Então aqui a gente poderia desenvolver mais esse texto de Daniel 8, depois você pode continuar também a leitura para ver aqui o que continua dizendo em Daniel capítulo 9, né, a respeito da abominação da desolação e da abolição do sacrifício perpétuo. Então, tudo isso aqui você vai vendo, né, a partir do capítulo 9 até dizer, né, enquanto de um lado do tempo estará a abominação da desolação. A abominação da desolação não é outra coisa senão a apostasia que vai dar origem a essa religião universal. E nós estamos prestes a chegar nisso. Né? Falta um ato solene para dar início a essa instituição.
Ora, se nós analisamos também o Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, né, diz ali, ó, eu vi ainda uma outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Então isso aqui, muitos doutores da igreja interpretaram esses 2 chifres do cordeiro como a mitra dos bispos, né, e fala como um dragão porque profere as mesmas blasfêmias e as mesmas palavras vãs dos inimigos da igreja. Então quer dizer que são pessoas revestidas da autoridade religiosa verdadeira, né? E por outro lado, que falam as coisas como os inimigos da igreja pregam. Da mesma forma, se você escutar um discurso de um maçom, de um inimigo da igreja, você escutar um discurso de um bispo hoje em dia, você não vê diferença nenhuma. Então aqui é o que nós podemos entender do Apocalipse 13, né, que exerce todo o poder da primeira besta a serviço desta, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal tinha sido curada. Né? Então essa ferida mortal da primeira besta agora foi curada, porque o paganismo foi restaurado, e a Europa, que é o Império Romano pagão, né, ela está sendo restaurada. Então agora eles estão dando poder para essa primeira besta, que é o Império Romano pagão sendo restaurado, para a partir daí entronizar o anticristo como rei desse império e como líder desse governo mundial. Né? Então, de fato, nesse cenário da paixão da igreja, né, nós, nem eu, nem você, nem ninguém, podemos julgar as pessoas. Não posso chegar aqui e julgar o Papa, julgar o bispo, julgar o padre, não. Julgar pessoalmente nós não podemos. Mas analisar situações, palavras, atitudes nós podemos. Porque isso Deus nos concedeu através do nosso próprio discernimento. E ele diz também, pelos frutos conhecereis a árvore, pelas suas obras sabereis. Né? Agora, chegar à conclusão que são guias, né, são cegos guiando outros cegos, isso é muito óbvio. Né? São cegos porque renunciaram à luz da verdade, que poderia ter salvado. Estão guiando outros cegos porque essa gente que, no espírito da ignorância, do erro e do orgulho, né, ainda mais revestido dessa loucura do mundo moderno, pela diversão, pelo prazer da vida, né, vamos gozar a vida, vamos aproveitar, vamos passear, vamos brincar, vamos fazer qualquer coisa. Então, os que estão interessados em destruir, né, a nossa salvação, podem trabalhar tranquilamente, porque as pessoas não estão preocupadas, elas estão achando que o mundo está ótimo, que o mundo pós-moderno e pós-revolucionário é a melhor coisa que podia acontecer, porque agora eles podem ter paz e segurança, né? Agora eles podem ter todas as diversões, todo o conforto, todos os recursos da tecnologia, o que mais nos falta, né? Nós temos o paraíso na Terra. Então essa loucura da revolução levou as pessoas a se afastar de Deus. Né? E nós estamos dentro desse contexto, nós não podemos duvidar de que poucos anos nos separam de toda essa confusão que vai ser seguida, com certeza, de um castigo. Né? E a nossa atitude, agora eu vou concluir, né, falando como deve ser a nossa atitude diante de Deus nesse momento. Em primeiro lugar, nos comportarmos como verdadeiros católicos. Né? Em primeiro lugar, nos comportarmos como verdadeiros católicos. Amigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não daqueles que, dentre o povo, que não diferenciava entre Cristo e Barrabás e que gritavam, o Barrabás é mais simpático, o Barrabás é mais alegre, o Barrabás está mais do nosso lado, então solta Barrabás para nós. Né? Isso não é ser amigo de Jesus Cristo, isso não é ser católico. Né? Primeiro você tem que conhecer, pela doutrina da Igreja Católica, né, de todos os séculos, quem é Jesus Cristo e quem é a Igreja Católica. Senão você vai gritar, viva Barrabás, solta Barrabás. E crucifica esse outro. Isso é o primeiro passo. Então, primeiro, é importante a nossa orientação, a nossa formação. Segundo passo, é importante renunciar ao nosso desejo de orgulho e de sensualidade, porque através do orgulho e da sensualidade, o demônio vai levar as vossas almas. Isso é muito claro.
Terceiro, é preciso renunciar a toda fachada, né, de ser bem visto pela sociedade. Né? Porque se você quiser ser bem visto pela sociedade, não perder os seus amigos, não ficar com uma má fama, você vai acabar traindo Jesus Cristo ou o negando. Isso é certeza. Né? Como aconteceu no momento da paixão. Agora, se o Papa se comporta como Pedro, né, lá no momento em que negou Jesus Cristo, se os bispos se comportam como Judas, que lhe dão o beijo da traição, que comungam o seu corpo e saem dali para falar mal dele ou para benzer uma loja maçônica, então não somos nós que vamos ali mudar o Papa ou mudar o bispo, mas nós temos que saber que eles estão na apostasia. Não adianta também ser ingênuo. Não adianta também dizer, não, mas ele é Papa, ele é bispo, ele sabe o que ele faz. Não, não é assim também. Aí já é ingenuidade. Né? Tem que ter noção, tem que ter critério. Né? Por quê? Porque nós estamos num tempo que foi predito pelas Escrituras e predito por várias profecias. Se não tivesse predito, aí isso é ilusão, é uma coisa que foi criada, esses padres meio radicais, meio loucos que ficam aí vendo coisas do Apocalipse onde não tem. Né? Não, isso é tudo muito bem fundamentado. Né? Então preste atenção nisso. Né? Eu não aconselho uma pessoa jamais participar de uma missa nova, de uma missa moderna. Essa missa moderna não aprovada por Deus, mesmo que ela tenha bons frutos. É isso que eu expliquei lá daquele episódio da pessoa ter nascido in vitro, mas depois ela ter sido uma pessoa muito boa. Mas não importa. Né? Não é, vamos pelo princípio. Pelo princípio não é bom, então não vai. Entendeu? Não vai se dizer que não, mas Deus aceita, Deus entende. Essas coisas não fazem parte do pensamento reto e católico. Né? O que nós temos que fazer é obedecer, mais nada. Obedecer a igreja, obedecer os seus cânones, obedecer a sua doutrina, obedecer todos os papas que declararam muito claramente o que é seguir Jesus Cristo. Se você obedece isso, você com certeza vai se salvar. Né? E não tenha medo de sofrer, de ser humilhado ou mesmo da morte. Se todas essas coisas te causarem medo, reze, porque Deus vai te confortar e te fortalecer. E eu então completo essa apresentação rezando aqui o Salmo 101, que eu considero um salmo muito bonito para ser rezado pela igreja. Né? Eu rezo esse salmo em união com os sofrimentos da igreja, né? Nessa quaresma. E peço que você tenha essa união, essa mística, né? De ver na igreja o corpo místico de Cristo que sofre, que sangra. Por que a igreja sangra? Por que ela está sangrando como aquela mulher que sofria de hemorragia? Porque a igreja está, através dos seus ministros, dos seus superiores, ela está tendo uma perda de fé. Quando eles perdem a fé, quando eles se esvaziam da verdade, é como se a igreja estivesse sangrando. Né? E principalmente também quando a igreja é vítima desses ataques, né? Porque na pessoa daqueles que deveriam dar exemplo, muitas vezes essas pessoas acabam sendo motivo de escândalo, né? Através de gravíssimos pecados e vícios morais, que fazem ainda mais o corpo de Cristo ficar recoberto de chagas. Né? Recoberto de chagas. Num estado que você não pode dizer que ele é um homem. Como diz o Salmo, eu sou um verme, não um homem. Né? Ou como diz Isaías 53, ele já não tinha aparência humana, de tão destruído que estava. Assim como Cristo ficou na sua paixão, assim está a igreja agora destruída, né? No seu corpo místico. Né? E aqui nós então vamos rezar o Salmo 101. Senhor, escuta a minha oração, chegue a ti o meu clamor. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim o teu ouvido. Quando te invoco, atende-me depressa, pois meus dias se disparam como a fumaça, meus ossos ardem como a brasa. Pisado como a erva, meu coração está secando, pois até me esqueço de comer o meu pão, de tanto gritar e gemer, os meus ossos estão colados à minha pele. Eu pareço um pelicano no deserto, sou como uma coruja entre as ruínas. Essa é a Igreja Católica. Não tenho sono e solto gritos, qual a ave solitária no telhado. Todo dia meus inimigos me insultam,
Eles se enfurecem e fazem imprecações contra mim. Em vez de pão, estou comendo cinza. Misturo minhas lágrimas à minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me ergueste e me lançaste longe. Quer dizer, primeiro a igreja subiu e agora ela foi rejeitada. Né? Meus dias são como a sombra que se alonga e vou secando como a erva. Mas tu, Senhor, estás sentado num trono eterno e tua lembrança permanece de geração em geração. Tu te erguerás e terás piedade de Sião, pois chegou a hora de perdoar-lhe. Esta é a hora. De fato, teus servos têm amor pelas suas pedras e têm compaixão de suas ruínas. As nações temerão o teu nome, Senhor, e os reis da tua terra a tua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião, Sião é a igreja, e aparecer na sua glória, ele ouvirá a prece do desamparado e não rejeitará a sua súplica. Que isso seja escrito para a geração futura e um povo regenerado celebra o Senhor, pois o Senhor se inclinou do seu alto santuário e dos altos céus olhou para a terra, para ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados a morrer. Para que o nome do Senhor seja celebrado e seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem todos os povos e reinos para servirem ao Senhor. Pois ele quebrantou a minha força no caminho, os meus dias se encurtaram. E eu digo, meu Deus, não me retires no meio dos meus dias, e nos meus anos durem de idade em idade. Outrora fundaste as terras, e os céus são a obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos ficarão gastos como um vestido e como a roupa que mudas serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não têm fim. E os filhos dos teus servos terão uma morada segura, e a sua descendência se perpetuará diante de ti. Amém.